Fala galera, estamos aqui com mais um Pode Apostar. Eu sou Bruno Balecha. Hoje eu tô com a Thelma Romão de volta. Voltei, na nossa Bruno. temporada 2023. Isso aí, com tudo. E hoje, né, Thelma, a gente tá com um convidado super especial que não mostra ainda, né, Goa? Eu sempre fico dando spoilers. Hoje vai ter bastante spoiler, inclusive, pessoal, desse convidado. E que pra mim é uma honra estar recebendo essa pessoa aqui, que fez muita parte da nossa história. E uma conexão aí, a voz eles vão já ouvir. Quanto tempo mais ou menos que a gente já não estava se vendo? Nossa, faz tempo, hein? Já faz uns 4 anos. É, por aí. Talvez. Mas porque imagina, a correria gigante, uma pessoa que está aqui imparável, vamos dizer assim, empreendedorismo, uma pessoa do bem, da parte da social. Então, já falando isso, estou aqui nada mais, nada menos que com o Neto Bonatelli. Netão, obrigado, Brunão. Prazer enorme, obrigado por ter esse tempo meteórico. A gente já falou, pô, estamos indo aí, Brunão. Jogo rápido. Pô, obrigado para contar aqui um pouquinho de história, de trajeto, conforme o que a gente propõe aqui no nosso Pode Apostar. Eu que agradeço o convite primeiro, para poder dividir um pouquinho das histórias aí de vida. Legal, Netão. Ó, então vou seguir com o nosso trivial aqui. Falar primeiro então dos nossos patrocinadores, viu, Netão? Que fazem isso aqui acontecer. Primeiro, lógico, aqui a Tribo Produções, que é esse estúdio que vocês estão vendo aqui. Gostou, Netão? Confortável? Muito aconchegante. Que bom. Então, quem quiser fazer seu próprio podcast também, tá super convidado para vir conhecer também esses estúdios aqui, Tribo Produções. Aqui, Gustavão pilotando esse show aqui para acontecer. Nossos outros patrocinadores estão aqui com Efoco Play. Vocês devem estar vendo aí, não sei se está invertido ou não, tá certinho. Efoco Play, então, nossa plataforma de ensino digital de normas regulamentadoras para atender todo o Brasil. Efoco Escola Técnica, então nosso ensino de formações técnicas, segurança, química, enfermagem, bombeiro civil e celulose. E hoje a gente está com uma ação aí, solta aí, Gustavão, na tela aí um QR Code, pessoal. Se não conseguir acessar o QR Code, tem um telefone para essa semana. Então, tá saindo hoje esse programa dia 10, agora de março, até dia 17 de março tá valendo essa promoção. Quem mandar para esse contato aí, quero vaga, vai ter 50% de desconto na primeira mensalidade dos cursos de segurança, celulose e química. Beleza? É isso aí, Bruno. É isso aí. Bom, pessoal, é isso por enquanto. Não posso deixar de falar também, agradecer Focus também, que é a nossa parceira que faz isso aqui acontecer. Parte de segurança e saúde ocupacional. Beleza? Vamos lá, voltando agora aqui. Netão, então, me conta aqui, primeiro assim, a gente aqui vai querer entender um pouco de tudo desde o começo até as pessoas conhecerem hoje que, pra mim, assim, o coração assim que bate mais forte é a New Way, sim, principalmente, mas eu sei que existem diversos outros investimentos e sim, projetos que você trabalha. Eu vou ler um pouquinho do seu... uma breve apresentação sua aí, a gente vai saber um pouquinho melhor. Então, o Neto, para quem não sabe, é fundador e CEO na New Way, hoje, que é a New Way Soluções Web e Mobile, né? Sim. E então depois vai colocando um pouquinho mais de informação. Aqui tem uma breve descrição que eu peguei até do LinkedIn, que eu achei interessante, que o Neto aqui é apaixonado por tecnologia e pelas diferentes formas de relacionar com o cliente. Depois aqui tem mais uma série de informações que a gente vai falar mais. Então, outras coisas interessantes aqui são os trabalhos voluntariados que o Neto trabalha, que tem também. Depois eu quero perguntar um pouquinho dessas instituições. E vamos lá, Netão. Me fala sobre isso que a gente está aqui. Lançamento também. Quando que vai ser o lançamento do livro? Lançou 6 de abril. 6 de abril. Dia 6 de abril. 6 de abril. Nós vamos fazer um evento online para o lançamento do livro. O livro é a minha história, a história da minha vida até aqui. O slogan aí da escuridão das drogas para a plenitude do sucesso. A história de um cara que usou droga, foi um ex-borracheiro e que alcançou sucesso pleno aí depois de alguns anos e continua lutando para construir, para manter isso. Mas tem muita história nesse meio aí. Legal. Histórias de superação, de transformação, de empreendedorismo.
bastante conteúdo. Não, e é tudo a ver com o que a gente vem falar aqui dessa parte de resultado para as pessoas, para a gente poder compartilhar também. E o livro, adorei também aqui o nome Transformação com o foco na ação aqui. Bem sugestivo. E da escuridão das drogas para a plenitude do sucesso. Exato. Legal demais. Eu conecto muito, não só no livro, mas nas mensagens do dia a dia mesmo. Tanto dentro do empreendedorismo como dentro da vida em si, a necessidade que a gente tem de realizar as coisas, né? Que a gente fala do ponto de virada, todo mundo tem um ponto de virada na vida, um ou vários, né? Eu continuo tendo constantemente isso, mas eles são baseados todos, começam num sonho, que depois descem para o nosso mental aqui, e depois a gente precisa executar isso de alguma forma, a gente precisa agir, a gente precisa fazer, ter disciplina, ter rotina. Então o livro traz muito sobre isso. Neto, fala para mim, você é daqui de Lençóis? Não, sou de Bariri, sou nascido em Bariri, que é uma cidade próxima até, aqui do interior de São Paulo. Acho que eu morei em umas talvez 6 cidades. Mas mudei aqui bastante. Nunca, não, em Lençóis? Lençóis nunca, não. Eu tenho um carinho grande por Lençóis, primeiro por conta do Bruno e do Lucas, que eu conheci empresarialmente, né? Eles foram meus clientes. Eles fizeram parte da história da New Way aí no começo. E depois, desde 99, eu estou em Bauru. 98 para 99. Eu acho que eu estou em Bauru, estou estabelecido lá desde então. Vivo muito em São Paulo também, tenho empresa lá, a gente fica no bate-volta, mas... E é legal, é gostoso isso pra gente, que a gente fala. Hoje o Pode Apostar, ele é muito regional e proposital. Sim. Porque a gente quer que as pessoas vejam esses sucessos, tanto aqui de Lençóis, genuínos de Lençóis, mas também em Bauru, que é totalmente, a gente fala, é um pezinho. A gente já tá com pé. Eu sou nascido em Bauru, mas sempre morei em Lençóis, fui pra São Paulo e tal. Então a gente tem essa afinidade aqui também. Então, tem muita coisa rica, né? Tem muito material humano rico no sentido de histórias, de empreendedorismo, e é legal a gente fomentar isso, né? Trazer isso pra mesa, contar para as outras pessoas, se conectar de alguma forma para fazer o bem, para ajudar aí de algum jeito. Netão, e conta pra gente o começo, assim, de profissionalmente, da onde veio, como começou mesmo, primeiro emprego, trabalho, como você falou assim, desde um borracheiro e tal, como foi aí essa jornada? Eu sou registrado desde os 14 anos, cara. E aí, naquela época, eu achava registrado? Eu fui registrado na empresa do meu pai, acho que chamava Equipe 15. Meu pai tinha uma empresa que cuidava de manutenção de caminhões, de betoneiras. E eu achei que eu ia ser um auxiliar de escritório lá. Eu cheguei lá, eu fui pra lida no dia a dia lá, né? Aprendi a mexer com tudo, aprendi a me virar bastante lá. Devo muito ao meu pai, a maneira como ele conduziu algumas coisas. Hoje a gente vê isso, na adolescência a gente se revolta com isso, mas depois a gente enxerga que isso construiu. E vim nesse processo, mas aí já com 13 anos eu tive acesso a drogas, e aí depois eu vou contar um pouco mais sobre isso. Com 19... eu era um auxiliar administrativo em uma concreteira que meu pai trabalhava também. E dali começou a vida empreendedora, que foi onde eu fiquei sócio de uma borracharia, que eu enxergava ali um senhorzinho que ia todo dia lá, ia fazer um servicinho de manutenção, mas ele não cobrava nada. E aí eu ficava indignado, eu falava, cara, como assim você não cobra nada, Cabral? Ele falava, não, eu venho só passar aqui. E aí, resumo da ópera, propus a sociedade, saí disso e fiquei sócio dele. E aí começou a jornada empreendedora. Eu já era um resolvedor de problemas, assim, né? A mente. Já tinha a mente de um resolvedor de problemas. Falava pro meu chefe, falava, cara, a gente pode melhorar o processo de incluir as notas fiscais aqui. E eu ouvia assim, cara, não, cara, faz o que eu tô mandando. Segue o arroz com feijão, senão... faz aí só. E isso foi o primeiro ponto de virada de mente, assim, foi esse. Falando, não quero trabalhar para ninguém. Eu quero ter o meu negócio, eu acredito em outras coisas, eu quero... E assim começou. E aí depois ficamos, depois de um tempo, eu saí da sociedade, encontrei uma oportunidade de um posto de gasolina que eu conectei o cara que estava vendendo, que queria vender o fundo de comércio com meu pai, participei dessa negociação, fui eu que encontrei, eu já era todo do mexidão, assim, eu já era envolvido, já era fuçado. Já fazia mais relacionamento, já estava bom para relacionamento. Já estava nessa fase. E eu estava na fase também da droga, então você fazia de tudo. Isso mais ou menos qual idade, desculpa mesmo? Eu comecei com 13 anos, cara. Ah, não, mas isso aí quando você já estava mais... Eu já tinha, dos 19, eu fiquei até os... Foi 20 anos, foi tipo um ano depois. Tipo, essa virada da visão empreendedora mais, assim, começou. Isso veio um pouquinho antes, veio em 99 mesmo. Tá. É onde que
você para e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aqui eu não vou conseguir exercer. E ainda é muito imaturo. Era um menino e era um sonhador, né, Neto? Maluco. Eu acho que a palavra que define era maluco. Porque sonhava com coisas que nunca seriam possíveis, sim, mas também sonhei com coisas que hoje eu vivo. E no caminho você vai aprendendo o que é o que, né? O que é loucura, o que dá para você realmente aplicar. E assim foi. Depois, em 2000, acho que foi 99 para 2000, um ano depois veio o posto. E aí em 2005 o posto quebrou. A gente teve que entregar lá e eu fiquei desesperado, cara. Foi a primeira frustração. Aí foi a primeira grande frustração. Que ninguém vê os tombos, né? E aí tem uma história nesse meio aí que eu aprendi muita coisa boa, mas aprendi muita coisa errada também nesse meio tempo, porque foi a pior fase de droga da vida. Eu usei droga dos 13 aos 27. Nossa. Então eu fui um usuário até de crack. Caramba. Eu tive uma... Foi literalmente o fundo do poço mesmo. E quando veio o posto, a mente empreendedora é um negócio, né? O cara que quer resolver problema, quando ele quer ir pro lado ruim, ele consegue ir pro lado ruim também. Né? Ele consegue fazer as coisas erradas. Então eu aprendi a fazer caixa 2. Por quê? Porque eu comecei a ter acesso a pessoas de grana. Aí eu fiquei amigo dos caras que tinham os carros novos. Aí eu fiquei amigo dos caras que eram os bambambam da balada. Aí eu já tava no uso, mas 6 horas da manhã eu tava na pista, que eu era operações. Eu ficava na pista atendendo cliente. Então 6 horas da manhã eu tava lá, ficava até o arroz secar. Só que saía, dentro desse processo, eu saía 10 vezes para usar. Então eu trabalhava sob efeito, mas sempre regradinho, e fui aprendendo as coisas. Então aprendi a desviar uma notinha aqui, meu amigo vinha abastecer com o dinheiro, eu pegava o dinheiro e punha na minha conta, aí fazia um negocinho aqui, e aí você vai, a mente que empreende vai pro lado errado. E aí foi uma baita numa lição, né? Eu também me sinto responsabilizado pelo que aconteceu no posto, por conta das atitudes, mas eu só vejo isso hoje, né? Na época, cara, eu só queria fazer acontecer. O meu foco estava num lugar ruim, assim. O caráter era... E às vezes é o que você falou, às vezes a idade também, assim, a gente não tem uma maturidade, você não tem uma referência talvez que vai te auxiliar, a referência que você tem já tá te puxando para um lado do que é mais fácil do que... Porque o caminho mais certo, ele sempre é mais trabalhoso, é muito mais disciplinado. Muito mais difícil. Então, você já tá sendo levado ali, você acaba... E você quer ser uma coisa que você não é. Aí eu olhava e via todo mundo tinha pai rico. Não que meu pai não fosse... Meu pai, cara, ensinou muita coisa boa para mim, mas eu optei por não escutar nada daquilo. A minha decisão de adolescente foi, cara, eu sei o que eu tô fazendo e vambora. E aí eu tinha um amor, mas eu não era um amor. Aquilo lá parava quando chegava em mim. De mim pra frente era, apesar de eu sempre ter sido um cara bem relacionado, tinha muitos amigos, era tudo fachada, porque por trás eu tava fazendo um monte de coisa errada. Eu queria ter. Né? Naquela época você só pensa em ter dinheiro, em desviado total, assim, né? Mas as lições de empreendedorismo que eu tive naquele lugar foi que me construiu, porque tinha os cursos da Ipiranga, tinha as coisas que você tinha que aprender, aprendi como funciona uma operação, aprendi que tinha uma parte que era cultura, eu não sabia como usar isso, eu era super grosso, eu era um cara meio pavio curto, assim. Pancadão. E nesses anos ali foi uma escola, né? Depois que eu saí do posto em 2006, acho. Não me recordo exatamente as datas, tá? 2006, aí foi um baque. Porque daí eu tava no fundo do poço das drogas, no fundo do poço. Eu tomava LSD todo dia, pra você ter uma ideia. Caramba, né? Era loucura, assim. Eu era das raves, então eu vendia droga pra poder comprar droga, pra poder manter o uso e poder fazer as coisas que eu queria fazer. Aí quando saiu do posto, aí o mundo caiu, porque daí eu não tinha salário. Eu não tinha renda. E aí bateu o desespero. Aí bateu o desespero e eu falei, cara, preciso me virar. Já não morava com meus pais fazia tempo já. Já tinha tomado a decisão. Eu tive vezes que mudei para São Paulo, loucão, quebrei a mesa do meu pai discutindo com ele, que eu ia para São Paulo, fiz ele me pagar os anos que eu trabalhei lá. Umas loucuras, assim. E aí eu me vi perdidaço. Aí foi a primeira vez na vida ali que eu fui pro buracão mesmo. E isso mexeu muito comigo naquela época. E me fez, me jogou por um lado que eu, cara, preciso me virar. Meu pai tinha um barracão na penitenciária,
que tinha sobrado das coisas que a gente acabou perdendo ali, que trabalhava com mão de obra carcerária. Aí eu falei, vou virar construtora. Na verdade, eu era servente pedreiro. Porque eu catava 2 presos e ia vender para os meus amigos. Reforma de banheiro, pintura. Eu montei uma empresinha de pintura. Tinha um carrinho velho lá que, cara, era o que carregava eu e os presos para cima e para baixo. Naquela época eu levava droga pros caras, dividia, ia trabalhar junto. Então era uma loucura. E aquilo foi também um ensino para mim por conta desse lado de meu, tô ferrado, mas eu preciso me mexer, cara, é comigo, sou eu que tenho que fazer, eu preciso resolver, eu preciso de alguma forma. E então esse impulso me mostrou isso, me trouxe essa parte boa, mas de novo, eu não era bom no que eu fazia. Eu ia instalar um piso, eu tinha que refazer o banheiro inteiro, eu perdia dinheiro, aí deu tudo errado. Ô Netão, e assim, você falou uma coisa que assim é curiosidade também, e aí fica à vontade. Mas você falou dessa questão das drogas, inclusive, e que tinha o barracão lá, que você também utilizou, que era algo familiar. Como que era a relação, mesmo com essa situação de drogas, como seus pais foram com você nessa situação? Porque você está falando assim, querendo ou não, é um negócio assim, um barracão da família. Como que ele ainda acreditou pra... Cara, meus pais me amam. Cara, que legal. Muito. Eu dei muito trabalho para os meus pais. Muito, muito, muito. E eu tinha um negócio que eu era bom. Eu sabia ter 3 vidas. Eu conseguia administrar 3 vidas por um tempo. Como todo mundo. Com uma mentira. Você consegue fazer isso por um tempo. Você engana um pouquinho de gente. Você não vai enganar todo mundo sempre. Sim. E eu tinha vida com a minha família, que não tinha acesso a todas as drogas que eu usava. Sabiam que eu fumava maconha. Sabiam que eu chegava por estar lá de vez em quando, tinha alguma coisa errada. Cara, eu sabia, eles sabiam disso, né? E eu dava muito trabalho mesmo. Então, às vezes, chegava fedendo cigarro, chegava louco. Eu tinha esses lances, mas sempre numa vibe muito tranquila ali. Era a minha primeira vida. A segunda vida era com os amigos, que eram os amigos que tinham condição boa de vida. Esses eu era o cara louco. Eu ia pra bar, subia na mesa, vestia minhas amigas de fantasma pra ir no meio dos barzinhos, zoar com todo mundo. Coisa de maluco, assim. Você fala com uma pessoa da época, eu tinha o quê? 25, 22, 23 anos. E essa vida era aberta pra eles e eles já tinham acesso às outras drogas que eu usava, porque muitas vezes a gente usava junto. Então tinha as drogas, eu ia falar as químicas, não. O LSD, as sintéticas. As sintéticas. E tinha outras coisas pesadas, cápsula do vento, os negócios que ia pras raves, tomava, ficava 4 dias fora de órbita. Meu Deus. Alucinado, assim. Ô Neto, em nenhum momento você pensava, pode me dar alguma coisa? Eu não tava nem aí. Verdade. Eu já quase tive pré-overdoses algumas. Mas era do meu jeito. Era tão obscura a coisa dentro de mim que essa segunda vida todo mundo tinha acesso. Aí eu tinha a terceira vida, que era com 2 amigos. Aí era pedra. Só que era pedra não na lata, no cachimbo. Eu fumava junto com a maconha. Só que eu fumava 10 todo dia. E essa vida era a vida, às vezes, que eu estava sozinho em casa e eu chegava à noite da balada, então saíam meus amigos de casa, na época 6, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ia todo mundo embora, eu chegava na minha casa, fazia o meu baseado, do mais forte do mundo, do haxixe, não sei da onde, das quantas que eu tinha, que era um negócio que te matava por dentro. Sentava no banheiro, ligava o chuveiro e ali eu fumava até dar tampão. A hora que dava tampão, eu dormia no chuveiro. Então eu já acordei vomitado, de você não saber se você tá vivo, 6, 7 horas depois. Aconteceu coisas muito pesadas assim nessa história. E o medo aí, Neto? Naquela época você não sentia, porque não, você tava desesperado. Era o super-herói. Não, eu tava desesperado. Eu tava. Então, aquilo ali era um buraco que existia. É o que você falou, que eu não conhecia. São os 3 personagens ali que, assim, pra sociedade você conseguia mostrar uma coisa que parecia que tava feliz, tava legal, brincando e tal. Mas aquele era o profundo, aquele era o que tava dentro de mim. Aquele era o meu emocional. Aquilo era o meu eu mesmo, o meu interior gritando, falando, cara, você tá perdido, cara. Você não tem. Se entregou, né? Eu era entregue total. Entregue pro caminho ruim, né? Eu não tinha força pra olhar e falar, cara, eu preciso sair daqui. Eu fui ter força depois, em 2007. Porque teve uma baita de uma experiência sobrenatural comigo que, cara... Isso é legal. Eu vou querer saber, né? Essa parte mais legal. E aí, nesse tempo, depois essa empresa quebrou.
Aí o mundo acabou. Mais uma frustração. Aí o mundo acabou. Porque mas você começou. Mas aí você fez algum, então assim, uns trabalhos, vocês começaram, tal, não sei o que, mas pelas suas ações que também você falou que é natural não dar certo. É natural não dar certo por conta do interior daquele cara. E porque na prática a mentalidade não era uma mentalidade de empresa. E não existe uma empresa dar certo sem a mentalidade de empresa. Sem a mentalidade de empresa, eu vou traduzir aqui. Eu tenho um cliente que tem um problema para ser resolvido, eu vou resolver esse problema, vou fazer isso com qualidade, tenho pessoas aqui que vão me ajudar a construir isso, vou cobrar por isso e preciso ganhar por isso. Essa mentalidade não existia. Eu tinha o corre de sair, ela foi sendo construída, uma parte tinha no posto, mas eu nessa hora, cara, como é que o cara que usa droga vai conseguir administrar uma mente empreendedora? Esquece, é zero chance. Você não consegue, as duas coisas não caminham juntas. E se você já está numa vida e começa a fazer isso, é provável que essa parte empreendedora vai cair. Essa parte de empresa de carreira vai cair. Então foi uma fase ali que também que me ensinou muito. Hoje eu consigo olhar e ver, cara, aquilo ali foi importante para mim, eu até usei isso hoje na empresa, não fiz aquilo lá daquele jeito. Então foi legal. Mas ali foi o fundo do poço. Quando acabou ali, vixe, ali eu falei, cara, tô na roça, agora não tem nem comida. Era o ponto de não ter comida na geladeira, e eu ia até escrever isso no livro. E eu ia pro apartamento de uma amiga minha, no discurso de, vamos fumar um baseado e tal, porque eu sabia que depois de fumar aquele baseado, ela ia pôr uma comidinha ali. Ela ia pôr um bolo, ela ia pôr uma guloseima, alguma coisa, eu ia, e por muitos dias isso aconteceu. E ali foi onde eu comecei a ter as experiências com Deus. Onde eu comecei a ter experiência de verdade mesmo ali. Porque ali eu tava, putz, cara, ali era bravo. E aí eu comecei a entrar em desespero. Mas ao mesmo tempo eu comecei a refletir. Eu namorava na época. Eu ia perguntar isso. Na e seu época coração, como estava naquela época? Naquela época eu namorava, mas eu era um cara que esquece. Era todo dia uma mulher diferente e não tinha. Relacionamento durava um mês. Do mês, porque era o tempo que eu não queria trair, eu via outra, eu queria outra, e aí eu não queria, assim como todo o consenso que é perdido dentro da gente, né, emocional, a estrutura que você tem, até caráter, essas coisas que você acaba ficando deformado. Os relacionamentos também, eles são reflexos disso, né? Sim. A gente se relaciona como a gente, da maneira que a gente é por dentro, né? Então, ali eu namorava. E a minha namorada, na época, era minha parceira de rave também. Tá. Tinha que ser, porque acaba caminhando, mas também tinha uma vida paralela a que ela sabia. Tinha uma vida paralela. E ali as coisas começaram a acontecer assim, de uma forma. Eu comecei a entrar em desespero. Porque tinha, cara, é punk, né? Você passar a necessidade, não sabia pra onde vai. Meu pai e minha mãe estavam calejados já. Eles tinham lá, moravam. Não lembro nem se eles moravam de aluguel, não me lembro, mas eles tinham como sobreviver. Minha avó ajudava, tinha outras. Eles sempre se movimentaram, mas eu fiz minhas escolhas. E ali o mundo foi desabando, aí você entra em desespero. Aí eu começava a lembrar da minha mãe. Porque eu, nessa jornada toda dos 13 pra frente, minha mãe se converteu, não sei se foi em 92, 93, 94, assim, foi na época que eu comecei a usar, entre aspas. Eles iam numa igreja evangélica lá, meu pai também. Então eu sempre tive rodeado de gente orando por mim. Sempre, a vida inteira. E tô vivo por isso, por algumas vezes. Sempre rolou uma energia muito forte nesse cenário. O poder da oração é um negócio que é indiscutível. Fabuloso. É incrível. E a fé em si, para mim, vamos tirar a religião da jogada, mas a fé em si, ela é um exercício nosso, do ser humano, de vibração, de energia, que isso não tem como. Reflete. Você é aquilo que você pensa que você é. Você atrai aquilo que você emana. Pura energia. É pura energia. E quando você olha para a Bíblia, você conecta isso muito. Você fala, cara, como Deus é perfeito. E aquela época eu lembrava da minha mãe falando, e eu só pensava em dinheiro até então. Minha mãe falava assim, filho, a única coisa que você pode provar a Deus é no dízimo. E eu falava, e eu cansava, falava, pastor, ixi. E eu quase fui para esse caminho, viu? No caminho bom de pastorear, quis dizer. E aí eu falei, cara, comecei a pensar. E hoje eu sei que é o Espírito Santo que foi falando dentro de mim, né? Que é Deus aqui dentro da gente. Todo mundo tem isso. Você precisa ativar isso, você precisa se conectar com isso, né?
E aí o Espírito Santo começou a falar comigo bastante nesse cenário. Então vai, prova aí. Se é a única coisa, prova. Falei, tá bom. O primeiro dinheirinho que eu peguei, R$100. Falei, vou dar uns R$10. Peguei, pus no envelopinho, fui dar pra minha mãe. Minha mãe falou, leva você. Tô ilustrando a história. Aí eu falei, tá bom. Aí imagina eu na igreja, pagando baseado na frente da igreja, entrando na igreja, ficando um pouquinho ali. Igreja com 10 pessoas, Bola de Neve de Bauru. Tá. Igreja com 10, 15 pessoas na época. Fui lá, dei meu dia, nem ouvi o pastor falou nada. Fui embora. No sábado. Na segunda-feira me ligaram. Ô Netão, tava aqui no meu carro, cara, vou ter uma notinha aqui, esqueci aqui, cara, faz, sei lá, vai 1 ano e meio. 2 anos, foi 2007. Faz 1 ano e meio que tá aqui a notinha, cara. Eu vou passar a pagar você. Eu olhei e falei, caraca, como assim, velho? Fui lá, era R$100. Era 10 vezes o que eu tinha já dizimado. Já era mais do que eu ganhava na semana. Eu ganhava R$100 na semana, R$200, não ganhava. E eu morava no apartamento da Getúlio Vargas, lá que eu gastava R$600 de aluguel, que eu tava 6 meses devendo. Eu tava pra ser despejado já. Fiz a mesma coisa, em resumo, porque a história é longa. Fiz a mesma coisa, na semana, aconteceu a mesma coisa. Aí no outro final de semana eu peguei pra minha mãe, só que era 10 vezes mais quase que eu tinha separado pro dízimo. Falei, mãe, não, vai você. Nesse eu fui, escutei um pouquinho, porque eu já sabia que tinha uma coisa estranha. E dentro de mim, já meio que mentalizando, trocando ideia. Tipo, eu sei que o senhor tem alguma coisa comigo, mas eu não vou largar a vida não, neném. Essa vida aqui, como é que eu vou ficar sem as baladinhas? Como é que eu vou ficar sem as... Nossa, não consigo nem pensar, não dava desespero. Que aí é o se desprender de algumas coisas para conquistar outras. Que é um recado para nossa vida isso. Isso funciona no ser, funciona na empresa, funciona em qualquer coisa que você for fazer. Sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou de, posso errar aqui, ou para conseguir conquistar o próximo passo. E ali eu fiquei muito mentalizando isso. E eu não falava. Porque nessa época alguém falou pra mim que se eu falasse o mundo espiritual escutaria. Verbalizar, e aí, se eu verbalizasse ele escutaria e as coisas podiam acontecer não do jeito que pra mim hoje é meio que uma é um mantra isso. E eu ainda acho que existe um outro lado nisso, que assim, cara, beleza, mas não tem essa de não verbalizar. Eu posso verbalizar, no universo Deus vai trazer pra mim positivo. Que for. Eu tenho a minha forma, minha conexão aqui. E aí eu falei, beleza. Aí na segunda semana, depois fui decidir, eu voltei, aconteceu a mesma coisa. Aí eu comecei a entrar em choque. Aí eu comecei a pensar em abrir mão. Então foi um processo que também mostra que na nossa vida, qualquer ponto de virada que a gente dá na vida, ele tem que passar por um processo. Você nunca vira da água pro vinho. Você passa por um processo para fazer isso. E você tem que aceitar pela dor. Tudo. Eu passei, nessa história em específico, eu passei pelo conflito dentro de mim. Eu passei pela dor pesada, de estar desesperado. Aí eu passei pelo conflito de o que eu tinha que fazer para eu sair dali. Aí eu comecei a fazer um negócio para testar um negócio ali. Então eu disse, então vamos ver se Deus tá junto mesmo. Aí começou a acontecer, me deu um pouco mais de desespero, porque eu falei, cara, eu acho que o caminho é esse, mas eu não quero. É difícil, como é que eu vou largar a mão de tudo? Cara, não dá. Aí na terceira semana eu já falei assim, então tá bom. Se é para ir, eu vou. Mas eu vou all in, eu vou com tudo. E tudo sozinho, sem psicólogo, nada, sem nada. ajuda. O que foi muito diferente na minha vida depois de 2017. Porque eu descobri que terapia é vida. Terapia tem que fazer parte da carreira. Terapia tem que ser obrigatório para a carreira de qualquer ser humano. Ter semanalmente. E hoje eu brinco que eu tenho um monte de terapeuta, porque de psicóloga. Porque daí eu pego uma psicóloga e eu tenho que arrumar uma psicóloga para ela. Para ela? Fica todo mundo louco. Fica todo mundo doido. Boa. E aí nessa fase eu comecei a falar, cara, vambora, vou fazer. E nessa fase aí, né, então, profissionalmente, como que você estava lidando com... Nessa fase eu tava já, eu não tinha me convertido ainda, tinha acabado de não dar certo o negócio da construtora, e eu fazia os rolinhos do dia a dia, não tinha, ainda tinha nos bicos. Vendia ainda droga? Vendia, vixe. Depois que eu converti, eu joguei em casa só de cocaína, joguei na privada um pacote, assim, ó, que era uma grana, né? Na época era uma grana. Então todas as sintéticas, eu tinha isso, acesso a hora que eu quisesse. Então ainda fazia isso pra me virar, assim. E aí eu falei, cara, eu vou mentalizar esse troço aqui. Vamos ver se Deus vamos ver se é assim mesmo. Ver se o cara resolve. E falei para Deus em pensamento.
Eu falei, então tá bom, eu vou na igreja sábado, só que eu vou limpo. Não vou usar nada no dia. Quero ver. Quero ver se é pra ser. Se eu chegar lá e for pra mim mesmo a palavra, assim, for um negócio que caiba no meu coração, largo tudo. E aí já era sincero. Já era verdade, porque eu tava desesperado. E mesmo que foi no desespero, era tudo que eu tinha, eu queria uma opção pra eu me segurar. Eu queria uma opção pra me arrancar dali. E lembrando que meus pais, todo mundo orando já por isso, e sem processo, mas eu nunca queria essa relação com a família, porque eu tinha que me manter aquela segunda e terceira pessoa ali, que eram as que não assumia nada, não aceitava nada, não tinha muito essa. E fui. Velho, uma loucura. Pronto, bateu. Um negócio maluco, porque eu cheguei lá. Eu não lembro exatamente as palavras e tal, até porque a minha memória é bem complexa. Mas a palavra era pra mim, ao ponto de tipo, ó, vou pregar um negócio aqui, eu ia pregar um negócio aqui e não vou mais. Vou falar sobre isso aqui, que era exatamente o que eu precisava ouvir. E aí no meio da palavra eu fazia confrontos mentais de tipo, cara, não é pra você. Aí é pra você que Deus tá falando. Deus tá falando pra você sim, não deixa o inimigo olhar pra tua cabeça e colocar caraminhola na tua cabeça, você precisa largar a vida, você precisa não sei o quê. Cara, que? Cara, em meia hora eu tava chorando no chão, largado. Aí eu me entreguei mesmo. Aí foi, aí eu não tive vergonha mais de nada, nunca tive. Quando eu ia pra cima das coisas espirituais, eu nunca tive. Já foi na primeira vez? Na primeira vez. Na primeira pregação que eu parei pra ouvir. Foi uma porrada. Foi uma porrada que, tipo, você escolha, cara. Agora escolhe. E eu saí de lá e falei, cara, nunca mais eu uso nada. Não vou usar mais nada. Estou arrepiada. E aí foi assim. Isso foi num sábado. Aí chegou em casa, joguei tudo fora. Menos o cigarro. E falei pra minha namorada na época, falei, ó, vou te levar embora. Não, no domingo de manhã acordei, vou te levar embora. Eu tava psicado, assim, eu falei, cara, e agora, cara? Pra onde eu vou? Vou começar. Vou ter que abrir mão dos meus amigos, vou ter que. Não posso ficar. Não é abrir mão dos meus amigos por conta da amizade. É porque naturalmente, se você tá num ambiente que você se dá a média álcool, dos 5 pessoas que estão com você. Acabou. Sim. E além disso, tem um ambiente que você trabalha, que você vive. Então eu vou pra balada, álcool. Que prostituição. Que puxa aquilo, que puxa droga, adição. E aí uma coisa leva a outra. Eu já tinha usado tudo. Como que eu ia pra uma balada tomar uma cerveja e ia ficar de boa? Não ia. Eu ia tomar uma cerveja, depois eu ia tomar um uísque, depois eu ia tomar 1 litro de vodka. No bico, como eu tomava, de boa na noite. Aí pra eu não ficar bêbado eu ia cheirar. E aí uma coisa leva a outra. Cara, eu preciso sair disso. E falei, não, joguei tudo fora. No outro dia ela foi pra casa dela, voltei pra minha casa. Passei no posto. Eu falei, vou comprar cigarro. E a luta. Compro cigarro ou não compro cigarro? Nossa, até no cigarro você foi resistente. Eu fumava 2 maços de cigarro. O cigarro é a única coisa que naquele domingo, eu fumei. Mas eu falei, vai ser o último dia. Na volta eu parei no posto, falei, vou comprar cigarro. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ficar sem fumar. Cara, eu fumo faz 14 anos. 2 maços de cigarro por dia, não vou conseguir. A mente já levando. Eu, cara, como? Eu preciso fazer. Sou eu que preciso fazer. Fui lá e comprei 1 maço de cigarro. Falei, vou fumar esse maço inteiro hoje. E vou deixar 1 cigarro. E aí pensei com Deus, se eu passar mal fisicamente, se eu tiver queda de pressão, eu vou fumar. Então o Senhor me guarda aqui, que a minha parte eu vou fazer. E não deu outra. Nossa. Fui eu não lembro direito exatamente como foi, mas eu lembro que eu fui pro barracão do meu pai na época lá que tinha os presos, e falei que eu tinha parado de fumar, todo mundo começou a rir. Eu falei, eu não quero que vocês fumem mais aqui, né? Os caras, você parar de fumar? Você, cara, como assim? Não existe. Não, parei. E foi assim, essa viradinha de chave lá. E aí foi que as coisas começaram a andar na vida. A partir dessa decisão, que as coisas começaram a fazer sentido pra mim. Que o pontinho de virada ali veio de todos que eu tive. Esse foi o mais, até então foi o mais forte, o mais pesado, assim, né? Quando a gente fala de poder de decisão, de escolha, de ação, de disciplina. Isso me ensinou um monte sobre isso. Porque eu precisei ser muito disciplinado. Eu era Caxias. Mas, ô Neto, aí você não teve nenhuma recaída, não pensou na droga novamente? Porque, assim, o seu corpo, há quanto tempo usando as drogas, ele não pedia? Pensava, mas eu fui tão cheio
espiritualmente, que eu não queria mais nada. Que droga, o quê? O dia que eu tive a primeira experiência com Deus no chão, eu fiquei 6 horas jogado no chão em outro mundo. Só que era um mundo espiritual, diferente do mundo que eu vivia, que era a alucinação. Né? E aí eu tive acesso ao que, como eu podia me conectar espiritualmente com as coisas. Aí foi, não quero mais. Aí não... E eu tenho certeza que naquela mudança Deus tirou eu inteirinho de dentro assim. E colocou essência. Colocou outro. Porque, cara, outra pessoa. Até os amigos das antigas lá que vêm hoje falam, cara, não é possível. Não, é sério, não é possível. Você teve uma segunda chance. Foi uma segunda chance. E depois a terceira, né? Eu tive mais uma agora, em 2020. Quero saber. Que foi da eu acompanhei um pouquinho, eu acompanhei no susto. Cara, isso foi loucura. Foi uma das experiências mais fortes, assim. Porque tá mais recente, acho, né? Porque acho que eu me lembro um pouco mais, que foi a quase morte mesmo. Pelo Covid. Tive 95% dos pulmões tomados. Meu Deus. E não entubei. Na época, quando eu entrei no hospital, eu falei, não me entuba, não quero, não vou deixar. Não... E a sorte que eu fui pra um puta no hospital. Que aí veio um pouquinho da colheita do resultado do trabalho. Que a gente fala, dinheiro não vale nada. Cara, não é assim. O que não vale nada é a proporção que ele pode tomar no teu coração, onde ele tá. Mas dinheiro é meio. É meio. Pra tudo. Pra você abrir uma empresa, pra você fazer, é meio. Quando você para de pensar em dinheiro como dinheiro, a chance de ser próspero é maior, porque a mentalidade muda. Você passa a ter uma mentalidade de prosperidade e não correr atrás da prosperidade. Ficar que nem um louco fazendo, pensando em grana. Então eu passei por isso numa fase da vida, depois contar um pouquinho da New Way, né, de 2015 aí até 2000 eu tive Covid, nós estamos em 23. Então eu vou fazer 3 anos agora. Vai fazer 2 anos agora. Então, foi 21, eu saí no né? dia do aniversário de 1 ano da minha filha. Eu lembro que eu acompanhei na rede social isso aí, que você tava saindo e tal. Cara, contei foi história. Emocionante mesmo ver essa... Cara, foi surreal o dia que eu saí andando. O dia que eu andei, de novo. Foi surreal. Uma experiência louca. Que eu andei na esteira 2 por hora na minha casa. Que eu consegui dar 3 passos e eu só chorava. Porque eu achei que eu ia embora. E a história foi bem pesada, né? Eu acabei indo pro Einstein. Não queria internar em Bauru porque eu sentia que... o livro conta bastante dessa história, talvez um pouco mais detalhada, mas eu descobri que estava com Covid e já sabia que ia acontecer alguma coisa ruim comigo. E eu fisicamente super bem, sempre cara, ativo, sem quilos, estava seco. Não, saudável, corria todo dia, tinha uma vida física... Você fala, cara, física, alimentação também, tudo, sempre perfeito, teve tudo dieta, comia 6 vezes por dia, cara, não tinha o que falar. O negócio não escolhe, né? Ele não escolhe. A saúde, a alimentação é só um agravante. Você pode, se eu não fosse atleta naquela época, eu tinha ido embora. Então foi bem no começo, onde as vacinas ainda não estavam... Eu saí em março de 21. Foi 1 ano depois do Covid. Foi exatamente 1 ano depois. Porque Porque começou aqui, eu lembro o lockdown foi lá pro dia 16 de março de 20. Sim. Foi mais ou menos verdade. isso aí, 1 ano. Eu não acreditava que eu ia pegar Covid, não. Peguei dentro do meu rancho. Peguei dentro do meu paraíso, no meu canto especial, assim, ó. Peguei todo mundo tava lá, pegou. Tinham 7 pessoas, acho. 2 tinham acabado de pegar. Só eu fiquei ruim. Fiquei ruim. No 5º dia eu tava com 75% dos pulmões já. Meu Deus. Nossa. Aí, se eu fosse pra Bauru, o cara ia morrer. Até pela bagagem que o hospital tinha. E eu ia ser entubado, aí já era. Fui pro Einstein. Chegou lá, minha secretária que me levou. Salvou minha vida, né? Porque, cara, ela, enfermeira, minha secretária, catou eu no carro, uma menina, me enfiou no carro arrastado e me levou 300 quilômetros num carro com uma pessoa que estava com Covid, e na época o Covid matava. Foi guerreira. Foi forte, assim, foi determinada. E teve um impacto violento na minha vida isso, né? Porque se eu fosse de avião, tinha morrido. Né? Se eu fosse de avião, tinha morrido, porque não ia dar tempo. Até eu ir, pegar avião, eu até pensei na época, pegar um avião, falar com um amigo, puta, vem cá, pega aqui, vai para São Paulo, mas não ia dar tempo. Era o tempo de estrada que eu tinha de vida, acho que era o tempo de estrada. Eu cheguei lá em 2 horas, nós chegamos em 3 horas, mas eu cheguei lá, não conseguia sair do carro. Eu saí direto pra cadeira de roda. A hora que os caras viram meus exames, cara, meu pulmão já tava inteiro fechado, tava ruim. E assim foi, fiquei internado 12 dias, perdi, em resumo, perdi mais de 20 quilos, furou meus 2 pulmões, tive enfisema subcutâneo. Nossa. Meu coração ficou ruim, virei cardiopata depois disso e depois eu fui curado.
do coração. Ó as coisas. Então foi uma segunda chance de vida aí. Acho que foi muito mais que segunda. A gente fala segunda, mas só vou saber mesmo o dia que Deus olhar pra mim e falar, cara, eu acho que eu te salvei muito mais do que você imagina. Acho que eu deixei você ficar aqui muito mais do que você imagina. Por isso que eu acho que a missão de vida vai se conectando cada vez mais pro cunho de, cara, preciso levar a história, eu preciso levar o que aconteceu, o que acontece ainda na vida. Porque, cara, não é porque eu percorri esse caminho aí que o meu caminho vai agora, daqui pra frente, é tudo bem. Não. É luta todo dia. Se exerce dentro do empreendedorismo, num outro nível agora, mas os processos são os mesmos. E o social nessa linha tá muito conectado com isso, porque, cara, a missão de vida passou a ser transformar vidas, né? Através da palavra, através da informação, através do empreendedorismo, você através tem que do social. propagar tudo isso que você passou, porque é uma lição de vida, né? Que a gente... Eu fico até emocionada. Não chora que eu vou chorar. Chorão. Aqui é todo mundo chorando. Eu já segurei as 2 vezes aqui pra não dar uma chorada. Porque eu passei algo muito parecido. A minha irmã também foi muito difícil. Então você falando, vem todo um filme, né? E foi essa época que começou, né? O Covid. Então depois vem novo, algumas cepas, né, Bruno? Que vai mudando. Ninguém tinha informação. Ninguém tinha informação de nada. Exatamente. E aí eu lembrei, falei, nossa, o Neto parece gato que tem 7 vidas. Em casa, a Débora e a Júlia falam a mesma coisa. Cara, esse aí já não tem, você não tem mais vida não, mano. Se tiver mais uma, vai estar no limite. Cuidado. Porque é quase isso. Se for contar, eu acho que até mais que isso. Se eu for levar ao pé da letra as coisas que aconteceram. Assim. Mas eu acho que tudo na nossa vida tem um propósito esperado, definido, que Deus já olha e fala, cara, isso aqui vai ser isso aqui. E aí depende de nós. A topar isso, eu acho que existe. Eu sou muito conectado com esse lance de propósito mesmo. Não só como ser humano, e depois do evangelho. Eu fiquei muito enfiado no evangelho há alguns anos, né? Quase, eu pregava na igreja. Eu tive o ministério, ajudei o ministério de drogadição dentro do Bola de Neve. Fiz vários trabalhos, ia pra favela. Eu gostava de comer com os caras na rua. Então comprava uma marmita e ia jantar com os caras na rua. Adorava ficar trocando ideia, falar de Deus mesmo, né? E eu acho que todos nós temos um propósito, não só olhando para esse cenário bíblico. Todos como ser humano, cara. A gente tá aqui nessa terra, o Criador é tão perfeito que não só as leis da natureza, tudo conspira para aquilo que a gente tá para fazer aqui, que é evoluir como ser humano, que é ser um ser humano melhor, que é levar o amor de Deus, que é permitir que as outras pessoas tenham acesso, que pessoas às vezes tiveram um caminho diferente, fizeram escolhas diferentes, tenham a oportunidade de olhar para alguém talvez que mudou o rumo aqui, que conseguiu consertar o caminho ali, aprender ali e dar um novo passo, ter um pontinho de virada na vida. Então acho que hoje eu estou muito mais conectado com isso, desde a minha conversão em 2007, foi forte até 2011, e aí eu já tinha o sonho, né, de financeiramente poder, e eu sentia, e Deus falava para mim, você vai navegar em mares prósperos, e o coraçãozinho sempre uma parte disso, sempre voltado para o social. Sempre. Eu acho que isso foi potencializando, né? Então o propósito também está nesse cenário agora de vida, em ajudar mais crianças, em ter o projeto social em mais cidades, em ajudar pessoas. São 2 cidades, né? Projetos sociais que vocês têm hoje. São umas 300 famílias, crianças tem um pouco menos, mas a gente atende a família toda, né? Acaba atendendo com atividades o círculo também, né? A gente acredita que a criança precisa de uma transformação. Ela pode construir um novo caminho dela. O Instituto chama Instituto Novo Caminho, né? A New Way chama New Way, que é o novo caminho em inglês. Então a gente tudo está conectado nesse cenário. Só que a gente acredita que, cara, a gente precisa sim levar informação para essa criança, para ela poder ter a vida transformada, para ela poder entender que ela pode ser a protagonista da vida dela, mas a gente sabe que envolve a família. Então são aí 300 famílias, são 1000 refeições diárias. Nossa, que legal. E toda atividade, tem tecnologia, tem arte, tem música, tem evento, tem várias coisinhas que a gente faz nesse processo para contribuir. Então o propósito para mim hoje de vida está aí. Ajudar pequenas empresas, com mentoria, com médias empresas que estão passando por aquilo que eu passei também há pouco. Estou nessa jornada agora de apoiar outras pessoas e negócios.
Mas é um negócio muito claro pra mim, né, então, que eu vejo, tá muito ligado à gratidão, né, assim, pra você, assim, tá tudo muito assim, você emana e você, consequentemente, você recebe. Então, vibração, velho. Cara, é muito legal. Energia purinha isso aqui. O universo é maravilhoso. Perfeito. Deus é perfeito. Eu também acho. Eu falo, eu entro numa aspira. Porque o Criador é perfeito. Não tem. A gente não consegue entender. Da matéria, da própria matéria, até a lei da vibração. Que você eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto, o Rodrigão Pardino, que é coordenador do time nosso, parceiro e tal. Ele foi o meu ele fez a minha bênção de casamento, o pastor que fez a minha bênção de casamento. Irmãozão, um abraço e tal. Um abraço, Rodrigo. Coordenador nosso de química e tal. E ele fala, ele também um cara muito espiritual, eu gosto muito. Ele ficava pra mim assim, Bruno, cara, imagina, ele sempre trabalha com muitas metáforas. Ele fala assim, imagina uma cachoeira. Ele falou, você tá só sentindo um respinguinho, eu tô de baixo, cara. É só entrar. Então você tá ali no banho pleno, né? É maluco, cara, é maluco. Muito legal. Deus é perfeito. E aí até sobre gratidão é um negócio que eu gravo um videozinho hoje sobre isso. Acho que eu gravei um story sobre isso, uma reflexão, falando sobre não a gratidão em si, mas falando sobre o olhar positivo e negativo sobre as coisas. Que hoje, e as coisas vêm do dia, assim, né? Eu fiz um storyzinho do sol ontem, e apareceu o vidro sujo. E naquele momento, eu olhei pro vidro sujo. E tinha um sol atrás. É o seu olhar para as coisas, né? O meu olhar para as coisas. Ali, o meu olhar buscou o copo vazio. Sim. Cara, que loucura. Uma abundância ali de... O sol atrás, uma paisagem linda. O nascer do sol, era 6:30 da manhã. O nascer do sol maravilhoso. Eu vi o vidro sujo. E aí, como isso importa pra gente? Como a gente... E aí tem um versículo que fala que a candeia do corpo são os olhos. Então, se os seus olhos forem bons, automaticamente o seu corpo será luz. Isso significa o que pra mim? Obviamente, pensamento positivo, resultados positivos. Se você olha para uma situação e vê negativamente, o seu resultado ali, obviamente, vai ser negativo. E aí, qual que é o meio da gente conseguir transformar isso? Eu falo isso porque é comigo essa mensagem. É pra mim. Não é tô falando aqui porque eu consigo lidar todo dia com isso. Não, não. A prova do vidro foi essa. Eu olhei o vidro sujo. Sim. O melhor jeito de você conseguir transformar isso é a gratidão. É você agradecer por tudo. Aí você vai começar a acionar o senso de positividade dentro de você, e aí isso aí é disciplina, E verdadeira, a prática verdadeira, porque não adianta você agradecer da boca pra fora, obrigado, tal, não. Tem que ser... E outra, se acordar e olhar, cara, tô respirando, velho, tô vivo, cara, meus braços estão aqui. Ainda mais depois de tudo passou já, você vai dando cada vez mais valor. Nossa, doideira. Esses dias eu tava no meu osteopata, e uma das primeiras sessões que eu fiz com ele lá, ele tem um irmão gêmeo, e ele tava contando a história do irmão gêmeo dele, perdeu as 2 pernas. E ele é fisioterapeuta. E agora a parte da vida dele é para ajudar a reabilitar pessoas. Poxa. Assim. Falei, olha que coisa de louco. O que o universo permitiu que acontecesse ali. Um cara que podia tá acabado na vida, porque ele podia estar que droga, que desgraça, nossa, perdi cara, como que eu vou viver sem perna? Uma das pernas, né? Como que eu vou viver sem a perna, que não sei o que. Não, cara. Você olha pro cara, você nem percebe que ele amputou a perna. De tão uma energia de não, e agora eu vou fazer minha parte, agora eu vou ajudar outras pessoas que estão passando por isso também. Então acho que a positividade, a vibração positiva, ela atrai muita coisa boa. É o lance do pensamento positivo mesmo. Né? Top. Netão, e falando nisso aí, toda essa positividade, teve uma fase que nós nos conectamos ali, e aí eu queria entender um pouquinho dessa fase, assim, contar pra gente como surgiu a New Way, então, falando já, a gente falou um pouquinho já até do Novo Caminho, que tá ligado, mas assim, como surgiu então, como foi o desafio, as apostas pra isso acontecer, e seguindo junto com toda essa energia aí que já nasceu junto, né, acredito, dessa nova fase. Foi all-in, como eu disse, gravando com um amigo meu semana passada, falei, cara, foi literalmente all-in a New Way. Eu comecei em 2010 para 2011, eu tinha um sócio que a gente digitalizava papel para advogado, processo. Legal. Digitalizava o processo e entregava o CD. E aí, de novo, lições de empreendedorismo. Em tecnologia já, né? Já comecei. Não, isso me levou para pensar em tecnologia. Até então, eu só era o cara que gostava de ficar no computador, hackear o computador dos amigos. Eu era o cara que ficava fazendo bagunça e jogando atrás do computador. Entregava o CD pro cara, o cara tinha dificuldade para encontrar o arquivo que ele tinha. Aí eu falei, meu sócio, cara, a dor do cara
não é o teu CD. Isso resolve uma parte dos problemas dele. Existe um outro problema, uma outra dificuldade do cliente, que é encontrar mais rápido o documento. Precisamos desenvolver um sistema. Vamos desenvolver um sistema e tal. E ele falou, não, cara, eu não quero, isso aí é trabalhoso. Sonhei com outra coisa. Eu falei, cara, deu uma briguinha lá, vamos separar, cada um ficou para si. Só que eu fiquei sem nada, o escritório no meu quarto. Eu tinha um computador, e eu até ouvi dele na época, cara, é tudo meu, velho. Eu vou conseguir me virar, você vai ficar sem. Não, tá bom, vambora. Começo do nada, não tinha nada. Liguei pra minha avó, que eu já tinha roubado algumas vezes. Como que eu vou explicar pra minha avó que eu tava falando a verdade? Nossa. Porque eu tinha fruto de mentira, uma atrás da outra. De coisa errada que eu fiz dentro da casa dela, uma atrás da outra. E depois da conversão, isso, depois de 7 anos. Não, 3 anos. 3 para 4 anos. Vó, preciso de R$2.500. Tô começando um negócio novo. Tava com sócio, separei, não tenho nada. Tô no quarto fazendo, mas eu tenho já 2 clientes. Porque eu combinei com o cara, beleza. Eu tinha ganho um cliente dos grandes, dos maiores ali, o cara que tinha trazia mais dinheiro, que era o escritório de contabilidade, o Régia. O Cris me ajudou muito no começo, cara. Nossa, há muitos anos que eu não vejo ele também. Cris, se você estiver vendo, um abraço. Vou mandar o link depois. Manda no zap lá, pega, acho contato na rede social. Gratidão demais, porque legal. Foi um puta do incentivo ali. E aí comecei a digitalizar, falei, vamos ficar com esse cliente aqui. Fiquei com esse cliente. Só que eu descobri que a dor era outra. Precisava organizar aquilo. Falei, vou desenvolver um sistema para organizar isso. Resumo da ópera, no caminho eu fui desenvolvendo, mas não deu certo o sistema, porque eu fui desenvolver fora de casa, aí contratei, não sabia como era, não tinha conhecimento de causa ali para ter uma contratação ao ponto de falar, meu objetivo é esse, eu quero que você desenvolva um sistema assim, assim, assim. Não tinha visão nenhuma de projeto. 0 na época. Quebrei a cara. Na época eu gastei R$4.500, que era tudo que eu tinha do dinheiro que esse cara vinha me pagando, tá? Contratei um cara para ficar no operacional no meu quarto, digitalizando papel, e fui pra rua ganhar mais cliente. Comecei a ganhar, aumentou. De repente encontrei um caminho ali que eu tava... Essa história é bem massa. Essa história, eu acho que nenhum podcast eu contei. Estamos exclusivo aqui. Não, porque normalmente a gente fala do macro, nunca entra nos detalhezinhos. Mas eu tava desesperado porque eu não tinha dinheiro para pagar, não tava conseguindo mais cliente. E eu falei para Deus, eu falei, cara, eu passei uma noite inteira, passei 2 dias jejuando. Eu era bem espiritual naquela época. E eu falei para Deus, essa noite vou ficar orando, fiquei orando. Eu acordei e falei assim, encontrei uma revista jurídica em cima da minha escrivaninha, que eu não sei nem de onde apareceu até hoje. Não sei de onde estava lá na minha escrivaninha. Tinha os advogados, os maiores advogados de Bauru. A história deles, a revista Atenção, acho. Não sei se era Atenção, alguma revista que tinha isso. E eu falei para Deus, eu vou mandar 7 e-mails. E eu quero que o senhor me dê um cliente. E eu só fazia digitalização para advogado. Aí eu peguei um e-mail. E eu tinha uma mentalidade de processos razoável, bem amadora, mas eu conseguia organizar algumas coisas para os meus clientes. Fiz um e-mail, New Way, cara, digitalização de documentos para advogado, processos, consultoria em workflow. Ou seja, eu te ajudo a organizar os processos. Mandei 7 e-mails, olha o número. 7 dias depois, eu tive uma resposta, da doutora Adriane Barbosa da Lalho, que foi minha cliente, foi um dos principais clientes que eu tive na New Way, que foi com que permitiu que a New Way desse o próximo passo. Primeiro foi o Cris, depois foi o Barbosa. Sou muito grato a ela, doutor Vinícius também. E ela me chamou para uma reunião, só que aí eu já estava com a mentalidade do sucesso na cabeça. Então eu já fui esticado, parei meu carro mais longe na época, porque eu não queria parar muito perto, né, para não ver meu festinha, porque, cara, como é que o cara vai cobrar para fazer um negócio aqui, uma grana, e tá de festinha, velho? Esse cara vai trocar o carro dele. E na época eu ofereci para ela um sistema. Eu não sabia direito como fazer o sistema. Eu sabia que eu conseguiria fazer. Mas eu não tinha a mentalidade de arquitetura do sistema, mas não sabia produzir. E vendi o sistema na época por aquilo que eu faturei em toda a vida. Lá na época era 30 mil. Na época era... acho que foi um contrato de 30 ou 50 mil reais. Que me possibilitou fazer outras coisas. Aí eu contratei 2 desenvolvedores e assim começou. E assim começou a New Way mesmo, desenvolvendo sistemas. Que legal. Então a gente saiu de um MVP de digitalizar papel, descobrimos dores, fomos lá, construímos um sistema,
não deu certo, fui lá conseguir um cliente, construí um sistema jurídico e com esse a gente foi crescendo. Então foi crescendo o sistema, aí eu tinha uma conta mensal com ela boa, aí mudei de escritório, contratei mais gente, aí é um processo de evolução de uma empresa. Ia melhorando esse sistema, e aí a mentalidade de produto começou a funcionar mais. E assim nós abrimos o leque até 2015. Que eu, mesmo depois do leque aberto, de 11 a 15, eu fiquei fazendo isso. Vocês viraram meus clientes. A gente estava em 14, estava numa. Acho que era 13 para 14. 13, que a gente viu o crescimento do escritório menor, depois aumentou, depois mudou para uma. E a gente estava até nos bastidores aqui falando, que a gente estava aqui já mais de uma hora aqui nos bastidores falando também. Mas lembrando disso, e eu falo assim, o que eu admiro o Netão, eu falo assim, do tempo que a gente conhece e tal, é que a gente viu lá desde o começo sempre com essa energia e passando pra gente sempre boas mensagens, sempre, cara, vocês têm que ter essa energia e tal. E essa parte também espiritual, a importância. E eu tava lembrando agora lá dessa casa, que era uma casa maior, tal, era um espaço grande, e a gente chegou e ele falou assim, não, marcou a reunião que nós tínhamos para um dia seguinte. Ele falou, não, pode ser no dia seguinte, tal, porque eu tenho que resolver algumas coisas. Daí depois ele abriu e falou assim, gente, eu tô até cansado, eu tava até de madrugada para montar tudo a casa para receber vocês, e tudo sempre impecável, cara, tudo. Ele que punha cada quadrinho, falando, nossa, que bonito quem fez. Não, eu que tive a ideia, eu coloquei. Até hoje, dos escritórios da New aqui, eu que rabisquei o desenho. Eu tenho certeza. Eu falei, não, isso aqui é a cara do Neto. Eu falo que eu devia ser arquiteto. A construção do rancho inteira, desenho. Eu quero a parede assim, isso aqui fica aqui, isso aqui vira aqui, decoração assim. E aí com algumas pessoas apoiando já com a visão mais moderna. Mas isso foi legal porque assim, aí eu falei, eu fiquei contente que eu participei assim. Muito. Eu vi o Neto, já estava dentro do avião. Mas depois, aí veio depois decolou, que a gente vai. Depois daquela fase lá. Que eu lembro que você tava falando, toda uma correria, tá, não sei o que, tem algumas coisas que vão ser o negócio do bot. 15 foi o produto. E aí dentro dessa visão, eu comecei a procurar outras dores, porque daí eu já tinha a mentalidade que, cara, eu não vou conseguir escalar o meu negócio, eu não vou conseguir resolver o problema de muita gente fazendo o que eu tô fazendo. Porque é sempre uma pipinada, desenvolver sistema é uma loucura. Principalmente personalizado. Cara, é loucura. Dá certo. Hoje você tinha uma software house com uma visão de projeto, com pessoas dedicadas. Eu não era. A minha mentalidade não era de software house, nada. Até de vez em quando hoje tem alguns problemas com isso, porque você precisa ter uma mentalidade, um escopo definido ali para. Resumo da ópera, seguimos o jogo. E aí eu comecei de 2014 para frente, começar a pensar, já mentalizar que eu ia encontrar uma dor, que eu ia encontrar um negócio maior. E assim foi em 2015. Um cliente ficou me devendo, resumo da história, também tem no livro. Ficou me devendo, eu ia para São Paulo, tinha que visitar os clientes dele, encontrei essa dor dentro dos clientes dele, por conta da dívida que eu tinha, que o único jeito de eu receber, e era o que eu faturava no ano que ele me devia, faturava no ano inteiro ele me devia. E ele falou, cara, entra aqui nos meus clientes, potencializa o sistema que você fez para mim, que era uma venda de SMS, e vem para a empresa de cobrança aqui, cara, vem aqui bater a cara aqui, vambora. E eu ficava 2, 3 dias na semana em São Paulo. E aí logo, no primeiro mês, segundo mês, eu já olhei e falei, cara, já sei o que eu vou fazer. Eu era um devedor. As pessoas ficavam me ligando. Eu falava, cara, não tem ninguém pra eu conversar rapidinho aqui, pra eu tentar resolver. Pra eu falar que eu tô tentando trabalhar pra pagar a dívida. Porque eu era um baita de um devedor, né? Eu devia na época mais de 1 milhão. Né? Não tinha nome. A empresa ficou no nome da minha ex-mulher na época. Cara, foi... dá pra trabalhar, mas tem que ser no seu nome. Minha mãe, quebrei o nome da minha mãe. Histórias e histórias, assim. E todo mundo confiando, isso que é legal. Todo mundo confiando 100%, porque acho que via, né? É lógico, então. Via o desejo de fazer e via também as evoluções que estavam acontecendo, acho, né? Mesmo nos menores tamanhos, mas viam. E assim foi. Aí eu encontrei a dor, cara, testei com alguns clientes, tomei muitos nãos, inclusive para minha carteira de cliente, a gente tava falando até isso, né, que na época até ofereci pro seu irmão. Aí o seu irmão falou, cara, isso hoje para mim não faz sentido e tal. Eu falei, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu fui na minha carteira, ninguém quis a ideia, porque eu ia desenvolver a ideia com base nisso. Aí eu fui para uma empresa de cobrança, 2, nada. Aí uma falou, cara, bora. Eu já estava desenvolvendo, já, tá? Não tinha, para mim já tinha concebido a ideia, já tinha desenvolvido. Que hoje eu faria diferente. Né, que hoje eu testaria diferente. Mas eu segui exatamente a mentalidade de produto
Por isso que deu certo. E só que eu não sabia era o produto mesmo, assim, só para o pessoal entender um pouco. É uma plataforma de atendimento, de relacionamento entre empresas e clientes, onde a gente tem a plataforma em si que controla uma operação de atendimento e tem os chatbots, tem uma ferramenta que constrói robôs assim de atendimento com inteligência artificial, você consegue conectar com outras APIs e fazer algumas coisas, e você traz uma agilidade para o atendimento, um controle, uma automação que é animal. É aquilo que o pessoal vê lá, você manda uma mensagem, é não sei o quê. Hoje é mais moderno, né? Tem IA, você consegue conversar com o robô. Mas eu fico pensando, porque assim, e quando foi e como foi assim a equipe de programação para fazer, porque tinha equipe lá, que hoje não, eu tava acompanhando, até vendo hoje um dos seus sócios é o Henrique, o Bin. O Bin tá desde aquela época. Eu lembro que ele Coitado chegava. Do Bin, cara. O Bin chegava, a gente, né, eu lembro nesse dia quando vocês mudaram pra casa lá. Eu lembro que chegou, daí o Bin chegou, ele chegou lá de moletom. Nossa, tal, ele não falava com seres humanos, gente. Ele quietinho, aí você, não, tá. E ele era mente gênio, lá de programação. Gênio, Aí você, não. Então o Neto ele vinha com a arquitetura ali do negócio. Eu vinha com a ideia e ele botava para os sistemas que a gente tava trabalhando e tal. E aí chegava o Bin lá. Quieto, não falava nada com ninguém. E aí a gente sempre ia falar, cara, é gênio, né? O cara tá ali, ele deve entrar ali na programação e destruir, mas aí como... Comendo uma pizza de um lado com o cubo mágico do outro. Cara, ali foi o primeiro emprego dele. Na época ele e o Bruno, que vieram, eles vieram estagiar. Saíram da Unesp e vieram. E aí o Bin seguiu a jornada lá, até hoje ele tá lá. É sócio da empresa, né? Sócio, né? Ele é sócio, né? E a gente naquela época era com sistemas, né? E aí eu trouxe o desafio para eles lá e eu tive um não na hora. Tipo, cara, não dá, não tem API pro WhatsApp, não dá para falar no WhatsApp do jeito que você quer, cara. Não, tem que dar, cara, não tem como, não dá para conectar fazer um negócio, não dá para fazer uma engenharia reversa, não dá para pegar os caras a gente precisa fazer alguma coisa, não dá. Aí eu não desisti, né? E ele também não. Porque ele, depois de 7 dias, me chamou. 7. Me chamou e falou assim, anota o número do seu telefone aí. Aí eu falei assim, tá, mandei. Ele falou, manda um oi no WhatsApp. Quando ele mandou ele respondeu um robozinho. Oi, cara, eu sou o robô da Anyway. Digite 1 para falar. Nossa, aquele dia. Aí eu já saí pra vender, né? Falei, eu tô indo ali do cliente ali. Ele falou, não, pelo amor de Deus, calma, mas deixa eu acabar aqui. Não, cara, já tô saindo, já se vira. Eu preciso fazer acontecer isso. Vamos pôr no painel assim. Eu fiz o desenho da tela naquela época. A organização da tela até hoje é a que eu desenhei. De tão simples e usual que ela é. Mostrando que a usabilidade de um sistema, às vezes, está na simplicidade. Nós tentamos fazer um protótipo de mudança, de modernização, não foi aceito. Nós tivemos uma resposta negativa dos nossos clientes. Porque a maneira como estava ali funcionava. E aí não tinha nem tela de login de novo, a direita tava vendendo. Tava pra rua já. Aí eu saí louco, né? Pra oferecer. E aí tive os nãos e uma das empresas falou, cara, eu topo. E no primeiro mês ela recuperou lá 30% a mais de contrato, porque as pessoas não queriam falar no SMS. O SMS era um problema, porque as empresas só falavam por SMS. Só que o SMS tinha ida, mas não tinha retorno. E essa plataforma tinha retorno de WhatsApp, de e-mail, de SMS. Aí virou uma loucura. Aí foi um atrás do outro. Aí 6 meses a Natura já era cliente. Aí as coisas cresceram assim de forma muito rápida. Em, sei lá, 2 anos a gente já estava em 100 pessoas. Nem isso, menos que isso. A gente já foi para um prédio para 200 pessoas. Que depois eu vi Good Place to Work também, que vocês... Nós somos Great Place to Work, GPTW. Great Place to Work. A gente foi eleita a 10ª melhor do país para se trabalhar. Legal, então, né? Não, que delícia. Aqui em Bauru, a gente tá aqui. Eu vi entrevista, saiu na... Eu lembro que saiu em algumas TV. Na Globo, saiu na Globo, saiu na Record. Saiu achei super legal. Apresentando como uma das melhores empresas para se trabalhar também. Mas sempre isso eu achava legal. A gente chegava, o Neto sempre tinha lá um console de videogame e tal pra galera. Eu falei assim, meu. Desde o quarto isso. Desde o quarto. É que a cultura vai muito além disso, né? Esse talvez seja o bem-estar. Esse talvez seja a parte do bem-estar. E por muito tempo a gente focou muito no bem-estar. Então, mas depois a gente sempre já teve essa mentalidade, né? Porque o bem-estar eu tinha. O que eu não tinha e tive que aprender, e ainda aprendo, é que a cultura vai muito além disso. Ela tá nas pessoas, nos processos, na maneira como você conduz uma conversa, na autonomia. Até hoje eu aprendo. Os valores eles têm que ser praticados. Cara, não tem como estar no papel só. É loucura. E aí pode falar, a empresa foi eleita 10ª melhor. Esquece, cara. Não foi por minha causa.
Foi por conta das pessoas que estão lá dentro. E da sua energia, claro. E da vontade, do desejo. Vontade, mas muito do técnico de quem estava lá. Vou dar um exemplo para você essa semana numa reunião de comitê com os meus heads. Eu trouxe um probleminha num projeto que a gente teve. Eu tinha um objetivo, soltei esse objetivo. Cara, o resultado disso não foi nada daquilo que era esperado. Porque foi alinhado o objetivo e tal. E aí a gente chegou à conclusão de que a maneira como esse objetivo foi trazido não foi a maneira ideal. Não é a maneira, eu não tinha que. E aí eu, como sponsor dessa dor, fui levar de uma forma que não é o melhor caminho. Porque aí a maneira como eu pedi isso, a maneira como eu pedi esse projeto, faz com que a pessoa desenvolva aquilo que eu quero. Já limita a pessoa. E ela, totalmente. E aí vai frustrar a mim, e quando eu for pedir outra coisa, ela já está frustrada por aquilo. Então, cultura está aí. Tá? E não só isso, né? Estou falando em um dos pontos. Que quando eu falo de autonomia, quando eu falo de liberdade de criação, tem um objetivo claro? Tem. Cara, como é que eu faço agora? É a mentalidade dessa pessoa, as competências e habilidades que ela tem que vão direcionar ela para um caminho melhor ou pior. Mas a cultura vai muito aí. Outra, é um organismo vivo, né? A cultura todo dia muda. É a maneira como você se comunica, evolui, né? A maneira como você respeita as pessoas, é a presença, a liberdade que você dá, a autonomia que você dá. Então eu ainda tomo bastante pancadinha disso no dia a dia, porque faz parte, né, meu? Claro. E não vai mudar nunca. E aí da New Way vieram outros braços, outros investimentos e outros negócios também. Sim. Inclusive, assim, o Neto tem um pé aqui em Lençóis, que é uma parte mais da parte voltada para saúde. Para saúde. Que é um dos pilares da vida, né? E recreação, vamos dizer assim, esporte e recreação, que é o Arena Birama. Aqui. Ali pertinho da gente? Pertinho da escola. Eu sou sócio lá. Que legal. Assim, e aquela história, eu sou sócio do João, da história do João. Aqui é sensacional. O cara começou a fazer a quadra ele na mão, ele tem foto, vídeo, ele na mão. Ele não precisava. Ele tem família que é bem. João, filho do Vanderlei. Não sei, da Ana, da Fabiola. Sim, do Vanderlei também. Do Vanderlei. O pai dele eu não conheço. O João tem uma história massa lá. De cara, foi estudar fora, outra mentalidade. Vem de uma família estruturadaça, né? Super. E um cara que não precisava estar fazendo nada disso. E ele olhou e falou, cara, vou jogar beach tênis, puta, eu um tenista profissional. Vou fazer uma quadra, vou alugar um terreno aqui, fazer uma quadra, chamar meus amigos. E ele foi lá na mão e fez a quadra. Aí a pouco tinha um monte de amigos. João, vou chamar um dia aqui pra também estar aqui. Chama, o João, cara, a vida dele é massa. O cara é super positivo, o cara hypezão, de bem com a vida, nada tá ruim. O melhor sócio que eu podia escolher na vida. Se eu falar pra ele, João, cara, isso aqui a gente precisa transformar. Vamos embora. Vamos ver o que a gente precisa fazer pra conseguir isso e vamos. Mas são as conexões, Neto. Total. Aí é conexão de irmão, assim. Exatamente. É um negócio doido. E eu me apaixonei pela Arena quando eu conheci ele no meu rancho, lá em Ribeirão Claro, no Paraná. Uma amiga minha foi lá, Aline, e levou ele junto. E aí eu conheci ele. Aí depois vim para um campeonato. Eles me convidaram, vem ver. O dia que eu entrei no campeonato, fiquei louco. Eu falei, que esporte é esse? Eu não ouvi um palavrão. Só família. Os filhos. Galera saudável. Tomando a sua cervejinha ali. Comendo os seus petinhos de gato ali. Tá tudo certo. Delícia. Vida, família, conexão. Cara, quero... E aí começamos a conversar. E fiquei sócio da Arena. Mas a história dele foi construído quadra por quadra na mão, até a quarta quadra. Sei lá quantas quadras foi que legal. Foi no braço. Né? Então a história se conectou muito. Né? E aí tem outros. Eu tenho um outro negócio que é o último, que acho que são esses três são a base assim, dos meus negócios. Tem outros investimentos. Tem a Uni também. A Uni é um ecossistema para transformar a vida Começou muito focado na área imobiliária, ainda está nesse processo, né? Nós estamos evoluindo esse modelo de negócio, mas a gente construiu um coworking lá, que tem lá 110 posições, mais até, tem 5 salas de reuniões. Isso lá lá onde é o prédio da New Way hoje, uma parte do prédio da New Way hoje, né? Tem auditório, tem sala de evento, tem bastante coisa. É um Google da vida. É maravilhoso lá. Estrutura de cinema, assim. Estrutura de grande empresa. Dá uma olhadinha, né, Bruno? Não, vocês vão amar. Vocês vão amar. Lá tem um lugar pra palestrar. Esse não é lá. Eu parei no outro prédio. Esse eu não fui ainda. Esse não foi ainda, mas esse é o mais bonito de todos. Nossa, esse é incrível. E aí, a nossa atuação ali vem muito focada com aquilo que a gente acredita na vida, que é na transformação.
E ali a gente transforma, primeiro, o ambiente de trabalho de qualquer microempreendedor, empreendedor autônomo, startup ou pequena empresa. Eu tenho salas ali até para 24 pessoas, para empresas de até 24 pessoas. Mas a gente quer transformar o ambiente de trabalho dele, para trazer ele para um ambiente mais profissional, mais criativo, com melhores conexões. A gente é o que a gente consome, velho. A gente é com quem a gente anda e o conteúdo que a gente vê. A gente se torna isso. E além disso, a gente tem a missão aí de apoiar com outras frentes para transformar a vida, a carreira, que é mentoria, cara, a gente já fez yoga, meditação, então tem várias coisas que vêm pro equilíbrio que eu acredito muito, que é o corpo, mente e espírito. Eu acredito muito nisso, carreira, né? A gente fala do corpo, da mente, da carreira. Eu ponho aí a mente como alma, como espírito e esse pilar é forte para mim. O equilíbrio disso faz com que a gente navegue mais fácil em qualquer caminho. Que a gente tenha mais equilíbrio para o sucesso, para as realizações, para aprender a lidar com as frustrações, que é um negócio que no decorrer da vida a gente tem que aprender, né? Bom demais. E aí, então assim, desse projeto também, existem os projetos que aí, só para o pessoal entender um pouquinho mais do projeto Novo Caminho também. O Instituto Novo Caminho começou em 2017. Eu já vinha desde a conversão com uma parte social muito forte em mim. E a gente já doava em casa, a gente já tinha esse rito de que parte da grana era para investir no social. Então era dizimava na igreja e ajudava, né? E era sempre o que eu gostaria de ter de próximo passo financeiro. Então todo mundo falava que 10% disso aqui, cara, era muito mais que isso. Eu separava uma boa parte, falava, cara, eu vou investir isso aqui no social, porque e eu comecei a fazer isso pessoa física. E as coisas começaram a melhorar com pessoa jurídica. E aí eu comecei a ajudar um projeto em Piratininga de um amigo meu, dentro de uma igreja, que ele tinha aulinha de karatê, que as criancinhas, através do esporte, tinham uma vida transformada. Passavam a ter disciplina, tudo aquilo que eu acredito. E aí um dia Deus falou, cara, agora é a hora de se abrir, agora é a hora de você começar, agora você tem grana, agora você tem estrutura de aula para alugar, você tem estrutura para pensar na mentalidade de empresa dentro desse negócio, porque a gente é uma empresa. Eu falo que a gente é gerido como uma empresa, por isso que tem sucesso. Então o DRI é aberto, você não vê. A gente tem, cara, mudou a dor. É que a gente tem muito pouco hoje, né? Nós estamos na missão de trazer mais empresas. Essa é a missão desse ano. De arrecadar mais, de ter mais empresas parceiras, porque até então era só a New Way. Então, isso que eu ia falar, dá para participar mais assim? Hoje dá. Então, porque nós estruturamos todo o projeto. Então a gente tem um modelo de. Imagina que a gente tem uma mentalidade de franquia. Tá. Né? Não vamos fazer isso, não vamos franquear, óbvio, mas a gente quer espalhar isso, né? E para isso precisa ter um controle financeiro, um cronograma de eventos, cara, a maneira como a gente atua com a criança é dar o caminho para ela, é dar o solo fértil para ela construir o novo caminho dela, para ela ser protagonista, para tirar essa diferença social que eles têm. Cara, histórias que você fala, cara, como assim? Tem uma história que há pouco tempo atrás, uma das tias lá, a criança falou assim, não sei o que, vou mandar uma carta, vai chegar uma carta para você, um presente para você. A criança fala assim, mas eu não tenho endereço, eu não tenho nada, eu não sou nem gente, tipo assim, não tenho nem endereço, como é que, quem sou eu, né? E aí a tia falou, não, você essa tia foi lá, escreveu carta para todas as crianças e mandou entregar na casa de todas as crianças com o endereço delas, com o número delas, para dizer, não, vocês são como nós, como qualquer pessoa. Vocês não são coitadinhos, nada, não tem nada disso, não. Vocês podem ser o protagonista da vida de vocês. Para isso, tá aqui, ó, informação, tá aqui conhecimento cristão, tá aqui equilíbrio entre corpo, alma e espírito, tá aqui, e é isso que a gente ensina lá. Então o Instituto começou em 2017, Piratininga, 18, foi concebido em 17, começou para valer mesmo em 18, e o ano passado a gente foi o primeiro ano nosso em Bauru, também, atendendo aí essa quantidade de gente que eu falei para vocês, que mais de 300 famílias aí com 1000 refeições diárias, e as atividades são sensacionais, as crianças são sensacionais. Então agora nós estamos com a parceria com algumas empresas, agora nós criamos o selo da empresa amiga, que que a empresa pode doar lá 1, 2, 3, 4 mil reais por mês, ser uma mantenedora do projeto. Legal. Também, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E eles acompanham, conseguem isso aí que você falar, tá aberto tudo, ali para entender. Se a pessoa tem a doação e fala, cara, eu quero que você me mande o DRE, ela vai receber lá, ó, 90% do super dinheiro tá super aqui profissional, né? Tá. É visão de empresa. E isso vem evoluindo, né? Lógico que nós estamos num ponto onde ano que passa
A gente vai lá, fecha o ano, cara, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Qual que é a meta, cara? Como que nós vamos organizar? Então, isso vem evoluindo também a visão empresa dentro desse negócio. Legal. Que não deixa de ser... precisa ser tratado como um negócio, porque ele é muito sério, né? É um negócio que, cara, tá impactando vida. E ele tem a missão dele, ele precisa chegar na missão dele, né? Então, a gente precisa ter os objetivos até do Instituto claros. Como é que a gente sabe que a gente está impactando criança? Como é que a gente mede isso? Então, a visão tá muito nisso. E aí, cresceu muito. Esse ano a gente não cresceu mais, a gente tem mais de 50, 60 crianças na fila de espera por conta do orçamento. Porque esse ano não foi o melhor ano de crescimento para ninguém. Nem para nós. Não foi, esse ano foi difícil, foi super difícil. 2022 foi 2021, ainda a gente estava respirando assim, 2022 apertou demais. É que isso é a consequência do que a gente viveu, do mundo, que o mundo viveu, tá respingando agora, então ainda é... E vendo uma natureza também, por exemplo, da New Way, que, cara, você cresce, chega uma hora, fica mais difícil você crescer. Eu cheguei a crescer 1000% ao ano. Depois aumentou o faturamento, aí passa da dezena de milhão por ano, você já não cresce mais 100, você cresce 40. Aí você aumenta mais ainda, cara, já é mais difícil. Porque aí você tem que repensar em produto, aí você tem que repensar. Então, a New Way, esse ano, ela limitou o orçamento e disse assim, ó, eu posso investir isso aqui, que é tudo hoje que... A Prefeitura de Piratininga ajuda a gente numa parte lá e eles são muito legais, porque é um modelo super transparente, não tem influências negativas, não tem politicagem, não tem nada disso. É muito legal mesmo o apoio que a prefeitura lá de Piratininga dá pra gente. Mas é uma parcela pequena e o resto é New Way total. Então agora tem alguns doadores, pessoas físicas, a gente tem algumas empresas que fazem alguns eventos com a gente. Então, tem o dia do lanche, esses dias as crianças foram na empresa do amigo meu, da Delisiari, do Robson, meu parceirão, o dia de chefe. Foram aprender a fazer massa. Que legal. Você não tem noção. Você não tem noção o que é. E não é porque elas foram numa empresa. É o acesso que elas tiveram ao que elas podem ser, se elas quiserem. Elas podem sim ser um chefe, elas podem sim trabalhar numa empresa daquela. Sim. Elas podem estar trabalhando num lugar limpo, branco, parece um hospital de tão arrumadinho. Elas podem ser o que elas quiserem ser. Então isso dá um acesso a essa igualitariedade entre as pessoas que para eles é mais difícil, né? Então tem empresas que nos ajudam com algumas coisas assim, mas a gente está em busca de parceiro aí. A gente quer atender aquelas 50 e mais umas... é um bairro só, tá? É só o Europa, ali tem umas 4 favelinhas ali. Que inclusive o mais forte disso era onde eu pegava droga. Que doido. E foi sem querer que eu passei a atender eles. Porque eu não ia atender lá. Eu ia atender uma outra comunidade lá do outro lado da cidade. E eu procurei prédio 6 meses. E não achei prédio. Não acha. Aí na época a Thaís falou assim, eu vou procurar mais pra lá. Ela achou perto da Getúlio. Aí eu falei, não sei nem se ela sabia que eu era o lugar que eu pegava droga. Ela falou assim, Neto, tem essa aqui. Estrategicamente a gente vai pegar essas, são as piores de Bauru. Aí eu quase caí de costa. Aí eu falei, não, é sério. Aí ali é pesado pra mim, porque eu fui muito, né? Ia lá todo dia, velho. Descia a ruinha lá todo dia. E depois fiz trabalho social lá, quando eu tava na igreja. Tinha o Dia das Crianças lá, que eu e a Dani, a gente ficava louco, nossa. Mas eu imagino agora que legal a visão que você tem olhando, com uma esperança totalmente diferente. É maluco. Que aquilo que você falou, até querendo ou não, fazer essa alusão sobre o vidro sujo. Eu imagino você ver agora o que realmente você tem de positividade dentro daquilo, o que você pode construir a partir daquilo. Deve ser é maluco. Alucinante. Eu sou grato demais até a Deus, até a Deus, né? Eu sou grato a Deus por conta de poder me permitir estar com a mão nisso. De alguma forma estar envolvido nesse cenário. Porque quando você vê o lindo, aquele trocinho lá, nossa. Eu tenho, olha, você perde o chão. Porque eles são muito carentes. É o ponto de, nesses tempos no Natal, saímos de lá no evento no Natal, né? E aí veio uma das meninas e falou assim, tio, leva eu embora pra casa. Nossa. Deixa eu ir pra sua casa. Tio, eu posso limpar o chão pra vocês, mas eu não quero voltar pra minha casa. Não quero voltar. E sentou no chão e não queria ir embora. Não querem, porque qual que é o ambiente, né? E aí eles vão para um ambiente de amor. E esse é o nosso papel, oferecer o principal, que é o amor, mas ensinar eles que eles têm os caminhos para escolher, que podem fazer com que eles tenham um bom caminho, um novo caminho. Mas é escolha. Qual a faixa etária? Desculpa a pergunta. De 3 a 13.
Ah, desde de 13, super pequenininho mesmo. Os menorzinhos tem menos. Legal. Acho que tá mais na faixa de 5, 6 para cima, assim. Eu falo de 3 porque a gente pode atender, né? Pode atender. Mas o contraturno escolar, então as crianças que estudam de manhã, elas ficam no instituto à tarde. Então elas comem, elas não têm comida em casa. Quando chove. Cara, trabalho bonito mesmo. Quando chove é doideira, assim, porque quando dá tempestade mesmo, eles não têm estrutura nenhuma. Então até a alimentação, assim, é aquilo ali que sustenta eles. Né? E aí tem o trabalho com os pais, aí tem trabalho com as mães. Cara, é bem massa. E é o que você falou, é um trabalho mesmo, porque tem que ter muito envolvimento. Não, porque é o que você falou, você tem que estar envolvendo a família inteira, né? Não tem como escapar. Criança, né? A criança é o ponto. Mas como é que você entende esse outro cenário? Né? Como é que você participa disso de alguma forma? É o mais importante para nós lá. Né? Então, se você é uma empresa ou uma pessoa física e quer ajudar, entra no Instagram aí, @Instituto Novo Caminho. A gente coloca, inclusive o Gustavo ele sempre lança, a gente sempre coloca lá na página também do YouTube e do Spotify, olha lá, já estava até falhando aqui. Do Spotify, então ficam lá todos os links, depois a gente vai pedir também. A gente coloca ali também. Perfeito. Divulga. Neto, eu queria saber agora sobre o livro. Foi uma ideia sua, já era uma vontade sua? Verdade. Eu sempre propaguei a história de alguma forma. E aí um dia eu falei, cara, eu vou escrever minha história, minha vida dá um livro. Antes do Covid. Antes do Covid. Até então eu nunca tive vergonha de falar sobre o que aconteceu comigo. Só que você imagina eu dentro de uma empresa com 150 funcionários, atendendo só cliente grande e muitos clientes pequenos. E eu falar que, cara, eu usei 13 anos de droga. Eu não pensava não, mas eu me polia mais pelos cuidados, assim. Nunca deixei de falar. Mas expor isso completamente era um desafio para mim. Não pela exposição, só pela exposição, mas pelo conteúdo, que é pesado. Normalmente você pode falar. Se eu tivesse a minha empresa menor e eu falasse isso, ia ser diferente. Exato. Ia ser diferente. Existe um outro eu acho que é por isso que Deus permitiu que eu crescesse. Talvez para mim seja eu poder falar com propriedade. Dizer, cara, qualquer um pode. Não importa. O cara pode estar na rua ferrado. Se ele quiser, ele pode virar quem ele quiser. Só que ele precisa seguir um processo. O processo é lógico. Deus não vem, tira você de um lugar, te coloca no outro, te dá um presente. Fala, agora você tem uma puta de uma casa, uma família, seus filhos estudando na melhor escola, você tem um carro legal, você tem uma empresa. Não existe isso. É um processo e ele é demorado. Ele não é da noite pro dia. Só que tem que ter alguém atrás da casca que topou pagar o preço, disciplina. E teve a ajuda de Deus. Óbvio. A minha história é prova viva disso. Mas eu abri isso, era um negócio que eu falava, um dia eu vou fazer. Mas sempre tinha um dia. Até que eu quase morri de Covid. Aí lá me deu um pane na ida, porque eu não tinha nada escrito. Falei, meus filhos vão ficar sem nada. Eu vou perder a garantia de vida dos meus filhos. Cara, tô ferrado. Ferrado. Fui pensando no testamento. Vou deixar aqui, Isa vai fazer o documento pra mim. Cara, tem isso aqui. Você aqui vai cuidar, isso aqui, quem vai cuidar da empresa? Eu tava preocupado com a empresa. Porque a empresa, se eu saísse, cara, era um caminho natural que ela ia se perder. Não porque eu sou. Porque o DNA tá ali. E eu não tinha ninguém debaixo do guarda-chuva ali que tinha o mesmo DNA. Né? A ponto de olhar para a empresa e falar, cara, tá tranquilo, o caminho é esse, nós vamos fazer isso. Nem eu consigo fazer isso até hoje. É um caminho que é disrupino dia a dia. É desafiador dia a dia. E aí chegou lá, eu tava com o testamento pronto, eu ia falar para ela. E Deus falou para mim, se você falar, você tá entregando tua vida. Se levar isso pra ela, você tá entregando tua vida, porque aí você tá falando que você vai morrer mesmo. E eu tava na cabeça que eu ia morrer. Tava, cara, vou embora. Não vai dar. Não consegui respirar, não consegui erguer o braço. É insano, você fica sem ar, você quase esmaia. É o ponto da. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Quando eu respirei de novo, quando Deus falou pra mim, através de uma pessoa lá, cara, que agora você tá bem. Eu recebi um vídeo, cara, tinha 1 milhão de pessoas orando por mim, até fora do país, pra você ter uma ideia. Porque quando eu saí, eu mandei uma mensagem pra Vanise, ferrou. O cara pede pra todo mundo orar por mim.
liga pros pastores. Cara, porque eu conheci muita gente nesse caminho, né? Ajudei muita gente. E eu nunca pensei nisso. Eu pensava ao contrário, às vezes. Eu falava, nossa, cara, passei a minha vida fazendo tudo pra todo mundo e esqueci da minha. E larguei a minha de lado, no sentido de outras coisas, né? Deixei a minha... A minha não foi prioridade. A vida dos outros foi prioridade. E aí Deus naquela cama falou pra mim, é por isso que você tá vivo. Porque todo mundo que você, de alguma forma, passou pela vida, que você se conectou, que você deixou alguma coisa, são essas pessoas que oraram por você e que e você tá aqui por isso. Então, assim, agora vai e fala a tua história, filho. Fala e conta, porque aí foi decisão. Saí no dia de lá. No dia que eu saí, eu liguei para um parceiro meu, Felipe Barreto, que inclusive vai participar do lançamento do meu livro, que é um cara surreal, um baita do empreendedor. Ele é da BVA, que é o maior, não sei se é a maior história de M&A do Brasil hoje, mas eles são muito tops. Legal. E tem uma história também de crescimento muito exponencial, assim. Falei para ele, cara, meus planos mudaram aqui, quero investir no negócio, quero trazer investidor, quero mudar os planos, porque eu vou dedicar uma parte da minha vida agora a fazer aquilo que eu já fazia, mas eu quero fazer mais. E liguei e pensei, eu quero escrever o livro. 2 dias depois, saí, voltei, recuperei, passou uma semana, comecei a pensar nisso. 2 dias depois estou vendo um story de um amigo meu, do Mariano, não é amigo direto, mas o primo dele é amigo meu. Aí vi ele, eu conversava com o Mariano no Instagram, aí vi ele com um cara, tava ele, esse amigo, o Mariano, esse amigo, e o Rafael do Precisava Escrever, que é uma página famosaça no Instagram, tem alguns milhões lá de seguidores. E aí eu entrei no perfil dele, tava escrito, te ajuda a escrever livros, tipo assim. Falei, não. Pronto. Aí eu preciso falar com esse cara. Aí como é que vai falar? Aí eu mandei a mensagem pro Alê, falei, cara, você consegue contato? Conseguiu, me deu contato, mandei mensagem, me atendeu na hora. Em 1 semana fechei o projeto com ele. E aí conheci a Cíntia, que foi a ghostwriter, que foi a pessoa que sem ela isso aqui não tinha acontecido desse jeito. Que foi a pessoa que se conectou muito, eu me conectei muito com ela, muito. Ela se conectou com a história, com o ser. E ela conseguiu traduzir as minhas histórias. Transcrever. Ela transcreveu as histórias como a gente foi contando. Eu fui escrevendo uma parte, fomos dividindo. E aí foi assim que saiu, que eu tive coragem de falar, cara, vamos. E mesmo assim, o lançamento vai ser agora. Esse livro está escrito faz 1 ano. Porque nesse meio tempo, muitas mudanças na empresa, me dediquei de novo, foquei para resolver, Agora, 4 meses atrás, foi claro o recado para mim. Não se desconecta do seu propósito. Você veio para essa terra, não é para fazer a empresa crescer só, não. É para fazer crescer, mas com isso aqui que você vai ganhar aqui, você vai viver fazendo outra coisa. Que é meu sonho, viver de filantropia, viver levando a palavra, mentorando. E aí eu criei a marca Neto Bonatelli. E aí a marca vai ter alguns produtos. O primeiro produto é o livro. Então ela vai ter outros produtos, palestras. A gente já está começando a agir nesse cenário. Já estamos começando a marcar algumas palestrinhas, consultoria para empresa, de médio e pequeno porte, levar conteúdo no Instagram. Então o livro vem só selar uma visão de outros produtos até que eu quero levar. E desses produtos, aquilo que eu lucrar não é meu, é do Instituto. É pro social, que é um propósito de vida mesmo, né? Que é um propósito que eu tenho na vida de viver fazendo isso. E aí desse lado vem os negócios que geram grana para eu conseguir fazer aquilo que eu amo fazer, que é isso aí. Pô, que prazer. Animal. Tem bastante história, viu? Eu sei, a gente fica. É que eu falo assim, senão aqui por nós, a gente ficaria aqui umas 18 horas. Eu nem sei quanto tempo faz que a gente tá conversando. Não, mas é uma delícia, nossa, né? E assim, eu fico muito contente de falar assim, mesmo que timidamente a gente ter te conhecido e fazer vocês fizeram parte total dessa história, cara, a gente tem essa conexão, porque é uma delícia ver essa evolução, um pouco do que a gente conhecia. E agora eu falo, a gente começou aqui já antes de começar a gravar, falando como para nós aqui é importante, né? Fala, a gente fica de camarote aqui vendo essa entrevista e conhecer tantos mais detalhes, e depois com certeza lendo ainda o livro, assim, entendendo um pouco mais, tal, mas ver que sempre uma coisa que eu acho importante é que sempre você teve nesse caminho. Pra gente, nós, eu, meu irmão, que a gente sempre teve essa conexão, pra gente sempre foi muito claro
a sua forma de agir, tanto aí eu falo que a gente tinha um conhecimento mais profissional, né? Sim, vocês tinham a conexão com a pessoa e vocês tinham uma visão profissional, porque vocês eram meus clientes, cara. Exatamente. Então, assim, e hoje a gente ter esse ponto e você ter essa coragem e eu não sei, essa iluminação para realmente, poxa, eu preciso trazer impactar mais pessoas com a minha história e mostrar que é possível, tá? Então, assim, muito bom, eu tô muito contente, assim, mais uma vez agradecendo essa parceria e você tá aqui contando toda essa história. Eu que agradeço, de novo. Não sei se a Thelma quer falar mais alguma coisa, mas... eu tô sem palavras. Mas eu falo assim, como o nosso programa chama Pode Apostar, né, Thelma? A gente sempre dá um impacto, assim, é mesmo para ser meio de sopetão, mas assim, o que você pensa de... Não que seja a sua maior aposta, mas assim, uma das grandes apostas, ou as apostas que você fala, para fora tudo que você já incentivou e já inspirou as pessoas que estão ouvindo, mas assim, você fala, pô, Bruno, as pessoas que se identificarem comigo, as apostas que eu acho que elas deveriam ter ali seria tal. Falar em apostas ou uma aposta? Mais de uma? Você que manda. Eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir equilibrar corpo, mente e espírito, a alma em si, as emoções, isso é o primeiro passo. Depois é conhecimento e transformar isso em ação, que eu acho que esse é o papel. A gente tem que se preparar, né? E vem outras coisinhas, se apostar no seu sonho, se acreditar em você, você acreditar num produto e ter uma base e apostar nele. Tem outros cenários aí que eu acho que falam muito com isso, né? Com a necessidade de se acreditar e apostar mesmo nesse cenário. Poxa, legal. Mas é exatamente isso, viu, Neto? E eu gosto que, assim, colocar de uma forma tão objetiva, tão clara, com uma história tão avassaladora, vamos dizer assim, não sei, porque pra gente é impressionante ver, assim, tantos altos e baixos, e você vai e corre continuando assim, e essa virada também. Então, assim, obrigado mais uma vez, viu, Neto? Assim, sem palavras também, como a Thelma colocou, exatamente. A gente poder ter todo isso gravado, essa riqueza de detalhe da inspiração que a gente também tem, assim, que as pessoas misturam, e a gente costuma falar que a carreira se mistura com a nossa vida, não tem como não misturar. É reflexo uma coisa da outra, né? Exato. Assim, muito bom mesmo, né? Eu que agradeço. Quer colocar alguma mensagem, alguma coisa que você acha importante aí também? Não, só que eu queria deixar a mensagem mesmo que a história acho que traz um pouco disso, sobre os pontos de virada que a gente tem na nossa vida, e eles estão sempre recheados de superação, transformação, de empreendedorismo. Isso é para a vida de todo mundo, e que a gente pode ser o que a gente quiser, e a gente precisa só se preparar, ter força, disciplina para fazer acontecer. Bom demais. Netão, como que o pessoal consegue seu livro? Então, hoje, lembrando, então, só reforçar o que você falou, e eu não sabia. Toda essa verba disso aqui, o lucro todo vai pro Instituto. Na verdade, é o lucro dos produtos, né? Legal. Então, pessoal, isso do livro é mais 100% importante. Do lucro é pro Instituto. Legal. Como que o pessoal consegue e aonde vai ser o oficial, o evento de inauguração? Nós vamos fazer um evento dia 6 de abril. Vai ser um evento chegando online, aí já. Tá chegando. Vai ser um evento online. Vai ter participação de mais 3 pessoas, do Felipe Barreto, da BVA, da Karen, que ela é vice-presidente da Acreditas, que é uma executiva da Acreditas lá, que tem uma história de superação de vida também, já quase morreu um monte de vezes. Ela é sensacional, minha parceira. Tá convidada, né? A Karen é incrível. Ela ia dar assunto, viu? E o Daniel também, Daniel Mencassi, da FTW, que é um parceiraço meu que tem uma carreira, uma história de empreendedorismo, que começou lá com o pai dele, que viu uma maquininha, falou, cara, eu preciso fazer suplemento, começou a fazer umas pílulas, cara, sensacional, assim. Dia 6 às 19h30, nós vamos abrir para compra dos ingressos, das entradas. A compra da entrada vai ser a compra do livro. Então, quem comprar um livro tem direito a participar desse evento, para ouvir essas histórias, entender qual é a relação que tem entre essas pessoas que alcançaram sucesso, quando a gente fala de história de vida, quando a gente fala de empreendedorismo. Então tem um link para o pessoal acessar, então? Pelo meu Instagram,
Tá pelo Instagram. Neto Bonatelli. Tá. Neto a gente vai colocar também lá. Legal, perfeito. Neto Bonatelli. E aí, por lá eu tô informando, nós estamos trazendo toda a informação, toda a comunicação por ali. Vai dar para comprar, depois vai ter um link na minha bio. Vai ficar fácil da gente de acessar depois. Acho que a gente libera uma semana, 2 semanas antes, dia 23, acho. 23 ou 24 a gente vai liberar para as compras o link para a turma aí. Pô, legal demais. Thelma, Eu quero só agradecer, né, e dizer que eu acho que é um testemunho mesmo, total, né, Neto? Acho que a palavra melhor é essa. Eu acho. Define como um testemunho esse seu encontro, né, espiritual, essa sua vibração também muito boa aqui com a gente. Sim. Que eu também sou muito ligada com essa história de energia. Então, já se conecta na hora, né? Já, não tem jeito, exatamente. Já sabe, né? Então, você vê, faz quanto tempo? Faz quase 2 horas que nós estamos falando aqui. Foi tudo tão leve, tão bonito. Sim. E assim, que você sirva mesmo para inspirar, né, os nossos jovens, né, que você sirva de exemplo para muitas pessoas que hoje estão infelizmente no caminho da droga e acham que nunca vai sair, que não tem esperança nenhuma. Então, e eu fico feliz porque o nosso público também é muito dos jovens, né, Bruno? Eles assistem, nós temos a escola, então os nossos alunos assistem muito o podcast. Então que isso atinja também, né, os nossos alunos e possa plantar uma sementinha lá no coração deles. Que bom, eu fico muito feliz de poder contribuir demais mesmo. E vai contribuir muito e obrigada. E contribui com a gente também, né, Bruno? Obrigada. Isso aí, pessoal. Obrigado. Então, eu já tô na câmera aqui no meio, né, Gu? Então, pessoal, olha, não esqueçam de curtir, compartilhar ali, ativa o sininho para vocês receberem mais conteúdos como esse, que estão excelentes. Hoje, nossa, espetacular. A gente sai aqui, a gente sai que nem doido aqui depois disso aqui. Então, e lógico, mandem para os amigos, colegas também, para mais pessoas conseguirem acompanhar essa trajetória. E acredito que seja isso, pessoal. E vamos esperar para a próxima aí. Até mais. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu.